segundo aquilo que você gosta, segundo aquilo que você valoriza ou não valoriza, sensações, sentimentos, alegria, tristeza, prazer, desejo, nojo vão ser gerados. E eu queria fazer um teste com você. Você pode fechar o olho no seu lugar comigo? Eu vou falar algumas palavras aqui, e eu queria, querido, que você me falasse de uma forma sincera, qual dos dois grupos de palavra desperta maior felicidade no seu coração? Vamos lá? Então, o primeiro grupo de palavras é perder, abdicar, renunciar, dar e deixar. Perder, renunciar, abdicar e deixar. Esse é o grupo 1. Continua com o seu olho fechado. Agora o grupo 2. Ganhar, colher, multiplicar, vencer, abundância. Agora pode abrir o olho comigo. Quem aqui ficou mais feliz quando a gente falou o primeiro grupo? Levanta a mão aí, quem ficou feliz com o primeiro grupo? Quem aqui ficou mais feliz com o segundo grupo? Né? Sabe, querido, então, no primeiro grupo nós tínhamos a palavra deixar, perder, abdicar, renunciar, dar, não é? E talvez, querido, não foi o melhor sentimento que despertou no seu coração quando você ouviu. Mas quando você começou a ouvir ganhar, colher, abundância, vencer, multiplicar, isso começou a despertar alegria, não é verdade? Sabe por quê? Porque a maioria de nós, irmãos, tem como objetivo da nossa vida as coisas que estão no segundo grupo. Muitos de nós, irmãos, temos como objetivo principal da nossa vida vencer, multiplicar, colher, viver uma vida em abundância. E muitas vezes, porque nós temos feito disso o alvo central da nossa vida, nós temos sido roubados em algumas coisas. E exatamente sobre isso que eu quero mexer um pouquinho com você nessa noite, irmão. Será que aquilo que tem despertado alegria e prazer no seu coração, tem demonstrado o seu coração e a sua mente, um coração e uma mente pronta, um coração e uma mente alinhada com a palavra de Deus? Eu acredito, irmãos, que um coração que está verdadeiramente ligado a um propósito de Deus, a mesma alegria que ele tem quando ele ouve ganhar, vencer, multiplicar, abundância, ou a mesma alegria também é gerada quando ele ouve a palavra deixar, quando ele ouve a palavra dar, quando ele ouve a palavra abdicar, quando ele ouve a palavra renunciar. Querido, não entenda algo. Nós estamos vivendo dias onde as pessoas elas estão buscando conquistar e ter coisas, quando o evangelho não se resume em conquistar e ter. O evangelho se resume em se tornar algo ou alguém que vai ser um diferencial nessa terra para mudar a vida de pessoas. Jesus não veio nesse mundo para te deixar rico. Jesus não veio nesse mundo, querido, para te dar como primeiro objetivo coisas materiais. Mas Ele veio, querido, nesse mundo, num primeiro momento, para te mostrar que existe um propósito maior do que essas coisas. E quando eu e você entendemos o propósito maior dessas coisas, nós somos felizes com ou sem carro, nós somos felizes com ou sem dinheiro, e porque a nossa alegria não está nessas coisas, Deus então passa a nos dar essas coisas, porque Ele sabe que o nosso coração é totalmente dEle. Nessa noite, querido, eu quero trazer e compartilhar um pouquinho com você sobre algo que nesses dias tem falado ao meu coração. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá no livro de Mateus, capítulo de número 5. Você nunca vai me ver pregando contra dinheiro, querido, você nunca vai me ver pregando contra a abundância, contra vencer. Só que eu acredito que essas coisas, elas vêm em um segundo momento da nossa vida. Elas são consequências de uma vida mais nobre do que buscar apenas coisas humanas e terrenas. Quando você abre comigo em Mateus, capítulo de número 5, seguindo a ideia aqui do Paulinho, está lá no Segundo Testamento, Mateus capítulo de número 5. Nossa, Paulinho, fazia tempo que eu não ouvia Primeiro Testamento, sabia? Primeiro Testamento, então Segundo Testamento, Mateus capítulo de número 5. No versículo de número 29, está lá comigo?
E se eu fosse você, eu já poderia até falar um ai antecipado aí, porque talvez esse versículo doa um pouco para você. E ele diz assim, ó, Mateus capítulo 5, verso número 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca e lança fora. Porque é melhor que se percam os seus membros do que se perca todo o seu corpo sendo lançado no inferno. Se a sua mão direita te faz pecar ou tropeçar, corta, lança fora de ti. Pois é melhor que se perca um dos seus membros do que vá todo o seu corpo para o inferno. Você falou louco, pastor? Que versículo, né? Para a gente começar o domingo à noite. Sabe, querido, eu acredito que alguns ajustes, quando eles são feitos na nossa vida, eles nos levam a lugares melhores. E é parte da vida cristã, todos os dias nós analisarmos se de fato a nossa vida está alinhada com o verdadeiro propósito que nós temos. Porque diariamente, irmãos, nós podemos facilmente perder o propósito ou perder o foco da nossa vida. Jesus, ele está falando aqui sobre algo muito interessante. E ele está nos mostrando sobre o devido valor de cada coisa. Jesus não está nos ensinando a se mutilar, assim como ele também não estava nos ensinando a praticar o canibalismo enquanto ele falava da ceia. Deus não está no negócio de você beber sangue e comer carne, irmão. Assim como ele não está no negócio que você venha amputar os seus olhos ou os seus membros. Mas ele está aqui nos ensinando algo. Ele diz, o que é que tem mais valor para você? O seu corpo ou o seu propósito? Ele está dizendo, o que vale mais para você? Você prefere salvar a sua vida ou você prefere morrer agarrando aquilo que é precioso quanto a um bem material? Jesus aqui ele está nos ensinando, irmãos, que nessa vida nós precisamos entender que existem coisas que importam e existem coisas que não importam. Ele está nos mostrando que existem coisas e existe uma causa pelo qual vale a pena morrer e existem outras causas pelos quais não vale a pena morrer. E se eu posso começar a dizer para você, não vale a pena morrer por dinheiro. Não vale a pena morrer por um carro, não vale a pena morrer por uma casa, não vale a pena, querido, morrer por um emprego, mas deixa eu falar para você, vale a pena morrer por um ideal. Vale a pena morrer por uma missão, vale a pena morrer por um propósito. Jesus nos mostrou, quando ele começou a abdicar de ser Deus, vindo nesse mundo para morrer por mim e por você. Jesus começou a nos mostrar que se existe algo nessa terra, não está ligado com aquilo que eu vou receber, mas está ligado com aquilo que eu vou dar. Eu acredito que uma vida bem-sucedida e uma vida amplamente sobrenatural está ligada a quanto nós estamos verdadeiramente gastando nosso tempo com aquilo que importa. Irmão, eu nunca vi ninguém vivendo uma vida tão sobrenatural como Jesus. Ainda que Paulo tenha feito muitos milagres, ainda que Pedro tenha passado por muitas coisas, nenhum deles multiplicou pão e peixe durante 2 vezes. Eles não fizeram aquilo que Jesus fez quanto a curar, eles não fizeram aquilo que Jesus fez quanto a causar um rebuliço, ao ponto do calendário ser considerado antes da vida dele e depois da vida dele. Jesus mudou, Jesus deixou uma marca, porque ele entendeu, querido, a importância e o peso de viver por um propósito. Nesses dias eu quero te inspirar, irmão, a entender que o verdadeiro propósito da vida do crente não é viver para si, não é construir um legado para si, não é deixar um legado para as nossas gerações futuras, mas o verdadeiro propósito é entrar no céu acompanhados de uma grande multidão de pessoas, irmão. Deus amou o mundo de tal maneira ao ponto de dar o seu Filho Jesus. Meu irmão, eu pergunto para você nessa noite, quantas coisas ou quantas horas de sono nós deixamos de ter ou dormir para cuidar, às vezes, de coisas banais e superficiais? Às vezes a gente dorme pouco para trabalhar mais, a gente dorme pouco, às vezes, para assistir uma pré-estreia do cinema, a gente dorme pouco, às vezes, por causa de um churrasco. Mas deixa eu falar para você, irmão, quantas vezes nós, nesse tempo de vida, diminuímos o nosso tempo de sono para mudar a vida de alguém?
Quantos tempos de sono nós deixamos e abdicamos para pregar a palavra, para produzir algo que de fato mudou a vida de alguém? Nessa noite, querido, eu estou falando para você sobre aquilo que eu acredito que Deus está nos chamando em 2018. Deus está nos chamando para mudar a vida de pessoas, irmãos. Deus está nos chamando para de fato mudar e transformar a vida de pessoas. Nós estamos vivendo dias onde o social cresce cada vez mais. Nós estamos vivendo dias como nunca antes, onde igrejas abrem centros de recuperação, projeto social como o Ha-Ha-Ha. A gente está cada vez mais vendo um cenário onde o povo cristão tem acordado para o assistencialismo. Mas deixa eu falar algo para você. Você sabia, querido, que você pode deixar pessoas de barriga cheia e elas podem ir de barriga cheia para o inferno? Nós estamos vivendo dias onde as pessoas estão indo agasalhadas para o inferno, elas estão indo alimentadas para o inferno, elas estão indo felizes e equipadas com cursos profissionalizantes, e elas estão indo cheias de coisas, mas para o inferno. Às vezes eu começo a me perguntar, quando eu começo a pensar sobre isso, o que é mais importante? Um cego ver ou uma pessoa ser salva? Sabe, irmão? Jesus estava nos mostrando isso. Ele disse, é melhor ir cego para o céu do que ir vendo para o inferno. É melhor ir aleijado para o céu do que ir com todos os membros para o inferno. Leandro, do que é que você está querendo dizer? Eu estou querendo falar sobre alinhar as expectativas do nosso coração. Às vezes, irmãos, nós temos a expectativa de ver o primeiro paralítico andando quando nós impomos as nossas mãos, mas nós não temos tido a mesma expectativa em ver uma pessoa fazendo uma oração, aceitando a Jesus. Meu irmão, se existe algo que deve alegrar o nosso coração, não está em uma vida de milagres e coisas sobrenaturais, quanto a cego ver, surdo ouvir, paralítico andar, mas a verdadeira expectativa do cristão está em tirar pessoas do inferno e conduzir essas pessoas para o céu. Sabe, irmão, nós precisamos acordar o dia todo, toda semana, e começar a alinhar a nossa perspectiva, e não mais acordar falando assim, é hoje que os cegos vão ver, é hoje que os surdos vão ouvir. Sabe por quê, irmão? Não importa se está vendo, não importa se está ouvindo, importa se está indo ou não para o céu. Eu vou falar de novo para vocês, tem que ficar mais feliz. Quando você chega e uma pessoa muitas vezes ela pergunta sobre a sua vida cristã, e você começa a falar, para a maioria das pessoas, se você fala assim, eu já orei e eu acho que junto comigo umas 20 pessoas já fizeram a confissão de salvação. Ela olha para você e fala assim, nossa, só 20 pessoas? Só que se você vira para ela e fala assim, eu já impus as mãos sobre um cego e ele viu. Essa pessoa fica espantada. E ela vai perguntar para você, como foi? Mas como aconteceu? Eu impus as mãos sobre o surdo e na hora que eu tirei a mão, ele já estava ouvindo. Ela vai falar, me conta os detalhes, mas como é que aconteceu? Ela nem liga para as 20 pessoas que foram salvas, mas ela quer saber os detalhes daquele cego que viu, daquele surdo que ouviu, daquele paralítico que andou. Deixa eu falar para você, irmão, uma pessoa pode começar a ver, mas enquanto ela não aceita Jesus, ela vai para o mesmo inferno quando ela ia cega. O que é que Jesus está nos ensinando aqui? Ele diz, ei, os sinais não são o nosso alvo, os sinais não são o nosso objetivo, porque Marcos 16:15 diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho, e os sinais acontecerão naqueles que creem. Sinais são consequências de salvação, sinais são consequências das boas novas. Meu irmão, ame pessoas e os milagres vão aumentar. Ame pessoas, salve pessoas e os surdos vão começar a ouvir, os cegos vão começar a ver. Nós estamos vivendo dias de uma grande salvação, irmão. Sabe por quê? Porque eu tenho aquilo que eu coloco como alvo e objetivo na minha vida. Eu quero, querido, que mais do que nunca nesses dias, você comece a ter um desejo ardente de mudar a vida de pessoas. E eu não estou falando sobre grandes multidões, porque até mesmo uma grande multidão, ela começa a ser contada por uma primeira pessoa.
Sabe, irmão, às vezes nós estamos esperando grandes ajuntamentos de salvação, mas Deus está contando conosco na individualidade, onde nós começamos a vencer aquela timidez, vencer aquela barreira, vencer aquele peso, vencer aquela vergonha, e comecemos a falar do amor dele para as pessoas. Meu irmão, como eu disse para você, o social, ele é importante, porque ele é a porta que muitas das vezes nós vamos entrar para levar a verdadeira salvação para as pessoas. Meu irmão, eu e você precisamos entender que existe um propósito maior do que encher barriga. Existe um propósito maior do que, querido, agasalhar pessoas. Porque, querido, nós estamos nessa terra não para mudar a vida das pessoas aqui. Nós estamos nessa terra para mudar a vida das pessoas lá. Aleluia. E quando eu começo a pensar um pouco sobre isso, eu começo a me questionar. Será que eu estou vivendo uma vida me importando com aquilo que realmente importa? Será que eu estou construindo uma vida dentro dos caminhos daquilo que realmente importa? Talvez uma boa forma de você identificar isso é você começar a pensar: o que é que eu estou disposto a abrir mão hoje para cumprir o propósito de Deus? O que eu estou disposto a abrir mão hoje para continuar no caminho que me leva à salvação e trazer pessoas junto a mim nesse caminho que me conduz à salvação? Ah, pastor, eu vou para o céu sim, mas eu só vou para o céu se for de carro novo. Eu só vou para o céu se for com uma conta bancária gorda. Eu só vou para o céu se eu fizer uma viagem importante a cada 6 meses. Pastor, eu só vou para o céu se eu usar roupa de marca. Sabe, querido, o que é que você estaria disposto hoje a abrir mão para influenciar ou para salvar a vida de alguém? Agora vamos para uma outra pergunta. O que é que você já tem aberto mão que tem mudado a vida de alguma pessoa? Vai lá comigo para Lucas, capítulo de número 20. Não, capítulo 10. O que realmente importa? O que realmente deve despertar alegria no nosso coração? Algo, querido, que é importante, logo vai exigir de mim uma parcela de tempo, uma parcela de atenção, uma parcela de investimento. Lucas, capítulo de número 10, no versículo de número 20. Jesus, mais uma vez aqui, começa a mostrar e alinhar o coração dos seus discípulos. Jesus havia mandado nesse momento os seus discípulos para que eles fossem pregar. E em meio a essa pregação, irmãos, sinais começaram a acontecer. Porque deixa eu dizer algo para você, é normal sinais acontecerem na nossa vida. Eu acredito, irmão, que a ausência de sinais está diretamente ligado à escassez de salvação. Porque se os sinais acompanham aqueles que creem, onde as pessoas não estão passando a crer, talvez os sinais não possam existir naquele lugar por isso. Onde existe grande salvação, vai existir grandes milagres. Onde existe grande fé e convicção, nós teremos grandes manifestações. Mas sabe qual é o problema, irmãos? Nós estamos querendo entrar no céu na estatura de varão perfeito, e nesse caminho nós temos trilhado sozinhos. Sabe, irmão, eu começo a me perguntar acerca de algumas coisas. O que vale mais? Entrar no céu sabendo muito da Bíblia, entrar no céu tendo uma maturidade cristã muito grande, ou entrar no céu, querido, tendo uma multidão de pessoas me acompanhando? Certa vez eu estava lá em Belo Horizonte em uma conferência, e o Reinhard Bonk, não é aqueles que gostam de falar mais bonito, o Reinhard Bonk, que é o fundador do Cristo para todas as nações, não é ser fã. Ele estava pregando algo que me chamou muita atenção. E a pregação dele era uma pregação muito simples.
E ele, no meio da pregação, ele falou assim, ó, todas as vezes que você me ouvir pregar, você sempre vai ouvir a minha pregação cheia de ABC. Ele falou, eu só vou pregar o ABC, eu só vou falar sobre o ABC, porque o ABC é aquilo que salva a pessoa. Ele diz, eu estou feliz pregando o ABC, e eu deixo para outras pessoas se preocuparem com D, E, F, G, X, Y, Z, porque eu acredito que essas coisas, elas são importantes sim, mas elas não são tão importantes quanto o alfabeto que te ensina as primeiras palavras, porque eu sou bom. Jesus não fazia isso. Jesus falava assim, eu só estou trabalhando porque desde sempre o meu Pai trabalha. E como Ele nunca parou de trabalhar, eu só estou fazendo as mesmas obras que Ele faz. Sabe, irmão, quando Jesus, Ele era visto, a ideia dele não era ser o centro da atenção, mas era ser a ponte que ligava o mundo até o caminho perfeito, que levava a salvação, que ligava o mundo a Deus. Quando Jesus está nos ensinando essas coisas, Ele está nos mostrando, irmão, qual é o motivo da verdadeira alegria. E a verdadeira alegria não é ter, mas a verdadeira alegria é servir a um propósito maior. Amém. Aleluia, aleluia. Como eu oro para que a gente entenda isso na grandeza. Como eu oro para que a gente possa compreender, querido, que alegria, que realização não fala sobre coisas, mas fala sobre servir a um propósito previamente estabelecido por Deus. Olha o que Jesus diz em Lucas 10, 20, que eu pedi para você abrir. Ele disse assim, ó, contudo, não vos alegreis porque os demônios ou os espíritos se submetem. Alegrai-vos antes, diga comigo assim, alegrai-vos antes. Meu irmão, pode se alegrar porque o demônio saiu? Pode, irmão, deve. Pode se alegrar porque o presente, o carro novo chegou? Pode, irmão. Mas Jesus está falando assim, ó, antes de se alegrar por isso, você tem que estar se alegrando por uma outra coisa. Ele diz, antes de se alegrar pelos feitos, antes de se alegrar pelos fins, se alegre, porque o nome de vocês está escrito no livro do céu. O que é que ele está falando? Sobre prioridade. O que ele está falando sobre aquilo que realmente importa. O que ele está falando, irmão, sobre o propósito maior. Ele falou assim, pode se alegrar no churrasco, pode se alegrar porque você está se formando. Meu irmão, você foi lá, ralou na faculdade. Não é comer o pão que o professor amassou, não é? Tem uns professores que dão aquela apertada. E aí você venceu, meu irmão, vibra, curte demais a sua formatura. Só não bebe, amém, irmão? Porque beber e se alegrar não tem nada a ver. Vai lá, querido, e faz aquele churrasco maneiro. Não é brinca, posta a foto mesmo. Faz o seu stories, faz lá todas as coisas bonitinhas. Porque é lícito, irmão. É lícito celebrar as conquistas da terra. Mas deixa eu falar para você, maior do que a alegria de estar se formando na escola ou na faculdade, tem que ser a alegria que nós estamos em contagem regressiva indo para o céu. Aleluia! Eu lembro que quando eu era adolescente, irmão, eu era meio bobo e às vezes eu ficava assim, puxa, Jesus tem que esperar eu casar, Jesus tem que esperar eu casar. Quando eu comecei a pagar as coisas do casamento, isso ficou mais forte, irmão, porque eu falava, puxa, todo esse investimento, se Jesus voltar na hora que eu estou casando, eu vou pegar ele de jeito, né? E a gente ficava naquela bobice, naquela meninice, e a gente ficava, Jesus tem que esperar, Jesus tem que esperar. Aí você casa, aí você fala, puxa, Jesus podia voltar depois que eu visse o rostinho do meu filho ou da minha filha. Aí sabe o que acontece? Depois você fala, puxa, Jesus podia voltar depois que os meus filhos casassem, porque eu não vejo a hora de ficar livre deles. Brincadeira, né? Você não vê isso não. Aí sabe o que acontece? Sempre tem algo. Deixa eu falar para você, a hora que a gente entende que essas coisas só são daqui, meu irmão, deixa eu falar para você, no céu não tem marido e mulher não, no céu não tem filho, no céu não tem carro, no céu não tem sexo, aleluia. Aí a gente está lá, não, Jesus tem que esperar, porque eu preciso disso, porque eu preciso daquilo. Ei, meu irmão, está lá e melhor, porque se essas coisas fossem boas, Ele levava para lá. Ele deixa porque é supérfluo. Ele deixa, querido, porque são coisas desse presente século.
Ei, meu irmão, Deus nessa noite está querendo elevar o nível da nossa expectativa. Ele quer remir o seu tempo. Ele quer te fazer caminhar por caminhos onde você vai ter uma alta produtividade. Ah, pastor, eu quero ver Deus cuidando das minhas coisas. Então cuide das coisas dele. Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aí você está lá, trabalha com vendas, e aí no meio do seu caminho, uma pessoa para, no seu espírito você sente, eu preciso falar algumas coisas para essa pessoa. E aí você gasta ali 1 hora evangelizando ela. Aí você vê, gastou 2 horas evangelizando ela. Deixa eu falar assim, puxa, perdi o tempo de ir para o meu cliente. Aí sabe o que acontece? Você chega no outro dia e vai visitar ele e fala assim, cara, se fosse ontem eu nem ia comprar de você, mas como foi hoje que você veio, entrou um outro pedido e eu vou ter que comprar dobrado do que eu sempre comprei. Sabe o que é isso? É Deus cuidando das suas coisas enquanto você cuida das coisas dele. Mas às vezes nós estamos tão ocupados para parar, para salvar alguém. Às vezes nós estamos tão ocupados para parar e se importar com alguém. Ou às vezes nós estamos nos importando com aquilo que é supérfluo. Ei, meu irmão, mais do que dar um pão, nós vamos dar a salvação. Mais do que dar um agasalho, nós vamos dar a salvação. Aleluia. Aleluia. Mais do que ter uma boa foto no Facebook para lembrar, nós vamos ter uma eternidade no céu para celebrar. Amém ou não amém? E aí Jesus começa a falar para eles, deixa de ser bobo, menino. Está aí se alegrando, é quase como aquela criança que o pai dá aquela enganada, não sei se você já viu isso. Aí a criança pega lá e ela fala assim, pai, eu quero esse salgadinho. Parece que tem uma força cósmica que puxa ele sempre para o Ruffles, Fandangos ou Doritos, não é assim? É sempre aquele salgadinho cheio de ar que custa o olho da cara e não vem quase nada. Aí a criança vai lá e ela quer pegar aquilo. E aí de repente você fala assim, pode deixar, filho, eu vou te dar. Só que parecendo quase o Mr. M, você tira o Fandangos e põe os Choquitos, não é aquele do jacarezinho. Ou então você põe aquele outro, né, que ele é um isopor, não é, vestido de sal. E aí a criança está toda feliz. Ela está se alegrando porque para ela é tudo salgadinho. E meu irmão, para de ser bobo. Sabe, o mundo está te oferecendo qualquer outra coisa, e às vezes você tem se agarrado, você tem se apegado e acha que é o melhor, quando o melhor está a servir um propósito. Ei, meu irmão, se for para servir um propósito, e andar de busão, eu estou andando de busão para servir um propósito. Sabe, irmão, se precisar abdicar de coisas para servir um propósito, nós vamos abdicar para servir um propósito, porque não existe maior prazer do que viver e fazer aquilo que Deus nos chamou para viver e fazer. Aleluia. Jesus está dizendo, para de ser tonto. Você está se alegrando com o fim, quando na realidade, quando você aprender a se alegrar por aquilo que importa, vai ter muito mais. Sabe, irmão, a gente está aqui em 100 pessoas, acredito hoje. Agora fala para você, quantos milagres 100 pessoas vivem? Vou te fazer uma outra pergunta para você. Quantos milagres 1000 pessoas vivem? Eu acredito, querido, que na minha matemática, não sou bom igual a Ellen em matemática, mas no meu conhecimento leigo, a probabilidade de ter mais milagres em uma multidão de 1000 pessoas é muito maior do que uma multidão de 100 pessoas. Amém ou não amém? Sabe, irmão, quer ver mais milagre? Salve mais. Eu vou falar de novo para você. Quem aqui gosta de ganhar presente? Atos capítulo de número 20 diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Agora vamos lá. Em 100 pessoas, qual a probabilidade de você ganhar muito presente? Em 1000 pessoas, qual a probabilidade de você ganhar muito presente? É isso que Jesus estava falando para eles. Ele estava dizendo assim, ei tonto, enquanto vocês estão se alegrando porque você expulsou 1 ou 2 demônios,
Se você estivesse se alegrando porque você é salvo, logo você estaria buscando salvar mais pessoas. E quanto mais pessoas salva, mais demônio para expulsar. Quanto mais pessoas salva, mais cegos vão ver. Quanto mais gente salva, mais surdos vão ouvir. O que é que Jesus estava mostrando? Ei, quanto mais pessoas sendo impactadas por aquilo que importa, mais serão os sinais. Porque os sinais sempre acompanham aqueles que creem. Sabe, irmão, quer ver um monte de sinais? Vamos salvar um monte de gente. Quer ver um monte de milagre? Vamos tirar pessoas do inferno e vamos conduzir pessoas para o céu. Aleluia. E se a gente precisar perder um braço no meio do caminho? A gente perde. E se precisar perder um olho? A gente perde. Sabe, irmão, às vezes nós temos zelado pela nossa vida, e nós temos mantido coisas que têm nos atrapalhado de servir a um propósito. O que é que Jesus estava dizendo ali? Ei, você está num caminho de salvação, e nesse caminho de salvação, tem pessoas que estão sendo agregadas à sua vida. Ou seja, meu irmão, quais os hábitos que você tem tido, que tem roubado o seu tempo? Quais são as escolhas que você tem tido, que tem te impedido de falar de Jesus? Meu irmão, não sei se já aconteceu com você, mas já teve situações quando eu era adolescente. Eu gosto de falar das coisas que quando eu era adolescente, porque parece que eu peco menos hoje, né? Então, eu lembro, irmão, quando eu já contei isso, eu lembro que eu estava lá, a professora Daniela lá, foi lá na escola, e aí eu zoava poucas vezes, só que ela entrou na sala, e aí eu estava zoando, e ela virou para mim e falou assim, mas você não é crente? Sabe, irmão, depois que ela fez isso, até o fim do ano, ainda bem que estava, eu acho que ali em agosto, setembro, eu nunca chamei mais ninguém para ir na igreja, porque eu tinha vergonha. Eu falei assim, puxa, eu vou chamar para ir na igreja, alguém vai virar para mim e falar assim, meu professor estava te zoando, você vai na igreja lá e faz a mesma coisa que a gente faz. O que é que tem te tornado inapto? O que é que tem te impedido de falar de Jesus para as pessoas? Como eu posso chamar alguém para vir na igreja se eu bebo junto com elas? Como eu posso chamar alguém para vir na igreja se eu fofoco junto com elas? Como que eu posso chamar alguém para a igreja se eu estou devendo para elas? O que é que você tem feito que tem te impedido de pregar o evangelho? Talvez seja esse olho que você tem que tirar. Talvez seja essa perna que você tem que deixar. Coisas que hoje fazem parte de você e nós precisamos renunciar. Talvez alguns hábitos. Pastor, mas eu sempre fiz isso. Sabe, irmão, talvez o sempre fez isso te trouxe na condição que você está. O que é que você está falando, Leandro? Sobre pequenas mudanças que vão aliar a nossa vida para nós mudarmos de fato esse bairro em 2018. Eu estou falando sobre pequenas mudanças que vão de uma vez por todas levar a sua família para a igreja. Você já se perguntou por que sua família não te segue na igreja? Por que as pessoas que trabalham com você na empresa não estão sentadas aqui? Não, pastor, porque elas vão em outra igreja. Glória a Deus, querido. Mas eu duvido que você não conheça pessoas, não se relacione com pessoas que precisam voltar para Jesus, ouvir para Ele. Está na hora da gente brilhar mais. E quando a gente começa a entender esse propósito e viver para esse propósito, é aí que você começa a ficar rico. Pera aí, Leandro, não estou entendendo nada, porque você começa a falar para mim que eu não tenho que me importar, você começa a falar para mim que eu não tenho que buscar essas coisas, agora você diz que quando eu me alinho ao propósito, eu começo a ficar rico? Vai lá comigo lá, em Mateus capítulo de número 6. Você começa a ficar rico, irmão, porque você começa a ter as coisas que verdadeiramente importam, aquilo que verdadeiramente tem valor. Mateus capítulo de número 6, no verso de número 19. Chegou comigo? E ele diz assim: não ajuntei para vós tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntem para vós tesouros no céu,
onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. E aí no verso de número 21 ele diz: porque onde estiver o teu tesouro, ali também estará o seu coração. Leandro, como é que eu posso ficar rico se eu não estou me importando em ficar rico? Sabe por quê, irmão? Porque riqueza não é dinheiro. Riqueza fala sobre cumprir o propósito e o plano previamente estabelecido por Deus. Vai chegar uma hora que a nossa vida vai acabar aqui, mas a nossa vida continua lá. Existe um estilo de viver aqui, irmão, onde você constrói coisas de madeira, feno e palha. 1 Coríntios 3 diz que nós vamos receber galardão segundo as nossas obras. Madeira, feno e palha, o que é isso? São coisas que visam você. São atitudes que constroem talvez um título para você, um patrimônio para você, mas existem coisas que constroem algo para Deus. E essas coisas que constroem algo para Deus entram em uma classe de obras que são conhecidas como ouro, prata e pedra preciosa. São coisas que quando forem provadas pelo fogo, elas vão permanecer e elas vão redundar, voltar, elas serão dadas para nós como presentes, galardões, riquezas. O que é que eu estou querendo dizer para você, hein, meu irmão? Viva uma vida onde você só tenha muito dinheiro e você vai morrer pobre e vai viver uma eternidade pobre. Mas viva uma vida onde você acumula tesouros, onde verdadeiramente importa, e você vai viver uma eternidade rica. Deixa eu falar para você, e se você crer certo, e for uma pessoa generosa, você vai terminar os seus dias aqui na terra, também com muito dinheiro, porque Deus precisa de pessoas para financiar obras e projetos nessa terra. O que eu quero que você entenda, e eu quero trazer um equilíbrio para isso que nós estamos falando, eu não estou pregando contra ter, eu estou pregando contra ter antes de salvar. Eu estou falando sobre inversão de valores. Eu estou falando sobre colocar a sua esposa antes de Deus. Eu estou falando sobre colocar o seu trabalho antes de Deus. Eu estou falando sobre gastar mais dinheiro com o seu carro do que com vidas. Aí você vai lá, e você fez um arranhãozinho no carro, está mandando para a funilaria. Fez alguma coisinha no carro, está gastando milhares. Mas deixa eu falar para você, querido, quanto você está gastando para salvar a vida de alguém? Ah não, pastor, se ele quiser vir na igreja, ele que gaste o passe de ônibus dele, a gasolina dele. Ei, meu irmão, coloca gasolina no seu carro e vai buscar lá no Santa Edvir se precisar. Sabe, vai buscar lá no Otávio Raso se precisar, né? Vai buscar longe, irmão. Mas sabe o que você precisa fazer? Dê a sua vida, dê as suas finanças, porque quando você faz isso, você está construindo uma ponte que tira a pessoa do inferno e conduz ela para o céu. Você está fazendo algo, querido, muitas vezes está tirando, está doendo, seu corpo está gritando, mas querido, deixa eu falar para você, eu prefiro entrar sem um braço, sem uma perna, sem a cabeça, sem o cabelo, sem tudo no céu, mas com uma grande multidão, do que entrar lá com o corpo intacto, sem nada para oferecer para Deus. A sua vida está aqui para brilhar, querido, para levar pessoas para Jesus. Não busque os seus próprios interesses. Não busque os seus próprios interesses. Nós estamos aqui. Deus plantou essa igreja nesse bairro. Deus plantou essa igreja aqui, querido, nessa região. Deus colocou a minha vida e a sua vida aqui para a gente mostrar o que é o verdadeiro evangelho. E o que é o verdadeiro evangelho? Vai, meu irmão. As pessoas vão olhar naquele estacionamento e vão ver os melhores carros de Bauru. As pessoas vão olhar naquele estacionamento e vão ver pessoas bem vestidas descendo. Elas vão olhar para a sua casa e vai ver as melhores casas. Sabe por quê? Porque anjo não banca nada nessa terra. Aí as pessoas estão pregando aí, não, porque vai vir um anjo com barra de ouro e vai pagar, vai nada, irmão. Mentira isso aí. Sabe, eu nunca vi anjo pagando a minha conta. O anjo já pagou sua conta? Com barra de ouro, não. Mas talvez Deus já levantou algum irmão para pagar a sua pizza.
Deus já levantou algum irmão para te dar uma roupa que você precisava. Sabe como é que o propósito de Deus vai ser estabelecido nessa terra? Você se rende a Ele, e você diz: Pai, a minha vida vai queimar para o seu propósito. Você acorda de manhã e fala: Pai, eu estou aqui para salvar pessoas. Aí Deus de repente Ele lembra: para eu salvar aquela pessoa, eu vou ter que alimentar, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que pagar algo. Ele sempre diz que crente rouba, mas eu vou colocar dinheiro no seu bolso, você vai pagar a festa de 15 anos da filha dele, e quando você pagar a festa de 15 anos da filha dele, ele vai ver que você é um crente diferente, e ele vai se abrir para ouvir aquilo que você tem para falar, e ele vai ser salvo, e o testemunho dele vai salvar um bairro inteiro. O que é que eu estou dizendo, irmão? Deus precisa de portas, Deus precisa de coisas, e isso muitas vezes é aberto por dinheiro. Então se abra para o dinheiro chegar, mas o dinheiro não é um alvo, o dinheiro não é o objetivo, o dinheiro é um meio que chega como consequência. Sabe, irmão, quantas coisas você já juntou que não tem mais valor? Quem aqui já juntou tazo? Agora deixa eu falar, quem aqui enriqueceu a Elma Chips com tazo? Quem aqui já deixou a coca mais rica com geloucos? Quem aqui já colecionou, irmão, aquelas coisas que vende na revista? Compra a revista, vem uma pecinha de algo que você nunca termina de montar. Quantos de nós já colecionamos selo, chaveiro, nota, moeda? Quantos de nós já colecionamos tantas coisas? CDs, discos, coisas que você colocou valor, coisas que você colocou dinheiro, colecionou latinha. Não sei se você já colecionou, já colecionei latinha também. Sabe onde foi parar tudo isso? LIXO. Tem gente que já estava torcendo para eu falar CHO, né? Para falar burro. Não, gente. Lixo. Aí a gente estava lá e eu lembro que eu ia para casa chorando, porque eu batia tazo lá e às vezes perdia. Aí batia figurinha lá e às vezes está quase completando. Quantos da gente ia lá e gastava dinheiro com aqueles álbuns que nunca completava? Você comprava aquela figurinha lá, completava tudo, faltava só para ganhar as coisas. Quando ganhava paçoca, gelatina, mocotó. Era uma coisa assim, não é verdade? Nada que prestava. Tinha lá, irmão, cometia pecados, roubava sua mãe, roubava o seu pai com o troco da padaria, né? Pegava o troco em figurinha para quê? Para nada. Ei, meu irmão, nós não temos mais tempo para gastar com coisas que não acrescentam. Nós não temos mais tempo para perder com coisas superficiais. Nós não temos mais tempo para, como menino, se importar com figurinha de chiclete. Não temos mais tempo para nos importar com coisas que só satisfazem, querido, meramente um desejo carnal. Nós estamos aqui para viver por um propósito, e esse propósito fala sobre salvar pessoas. Sabe, irmão, como é que eu sei quando o meu coração ele está começando a se alinhar? Quando eu sento na igreja e eu vejo uma cadeira vazia e meu coração dói. Quando eu olho e eu sento e eu falo assim: puxa, uma pessoa da minha família podia estar aqui. Uma pessoa do meu trabalho podia estar aqui e eu não fiz o suficiente para trazê-lo. Ou quando eu vou e eu vejo uma pessoa, querido, morrendo, eu indo no velório, e a primeira coisa que vem na minha cabeça é: puxa, será que algum dia ela fez uma oração entregando a vida dela para Jesus? Sabe, irmão, quando a nossa preocupação é sobre o verdadeiro desfecho da vida das pessoas, e não sobre aquilo que elas têm, não sobre aquilo que elas constroem, nós estaremos vivendo um evangelho de verdade. Quando é que eu vou estar vivendo um evangelho de verdade? Para a gente terminar. Eu lembro de alguns filmes que eu assisti, e eu vou citar algo do exército americano. E muitos filmes que a gente vê, nós sempre vemos, às vezes, um cidadão americano, refém em um lugar, e eles mobilizam um exército de homens, ou um esquadrão de homens, para ir até aquele lugar, buscar aquele refém. Deixa eu falar de novo para você. Tem uma pessoa lá. Eles tiram 10 daqui para buscar aquela lá. Porque ela está em um lugar onde ela não deveria estar. Não está na pátria que ela deveria estar.
E sabe o que acontece normalmente, irmão? Nesse resgate, morre mais de uma pessoa do exército para trazer uma pessoa que estava lá como refém viva. Leandro, peraí. Não era melhor deixar aquela lá morrer do que matar 2 daqui? Não. Porque quando uma pessoa ela entende o propósito da sua vida, ela entende, irmão, que se for preciso morrer para cumprir aquilo para qual eu fui designado, eu vou morrer para cumprir aquilo pelo qual eu fui designado. Sabe, irmão, quando eu e você começarmos a estar dispostos a colocar todo o nosso dinheiro, colocar toda a nossa força, colocar todo o nosso tempo para salvar uma pessoa, aí nós podemos ter a certeza de que o nosso coração está verdadeiramente alinhado. E eu quero finalizar abrindo em Romanos 1 com você, abre lá comigo. Hoje nós estamos falando sobre uma pregação bem sólida, amém, irmão? Que coisa boa falar sobre essas coisas. Hoje a gente está pregando para crente. Aleluia. E aí talvez você pode virar e falar assim, puxa, o meu irmão precisava ouvir isso. Não, querido, é você que precisa ouvir isso, amém? Nossa, o irmãozinho daquela igreja tinha que ouvir. Não, primeiro é você, depois você entra amanhã, lá, Renovada Jardim Vitória no Facebook, entra lá, Renovada Jardim Vitória no YouTube, e de tardezinha a nossa ministração já vai estar postada lá, para você compartilhar com todo mundo. Romanos capítulo de número 1, no verso número 16, chegou comigo lá? Aleluia, e ele diz assim, porque não tenho vergonha do Evangelho, pois esse é o poder de Deus, para deixar a gente rica. É o poder de Deus para me dar um ministério bem sucedido. É um poder de Deus para eu esfregar na cara de quem disse que eu não ia dar certo. Claro que não, irmão. Qual é o principal intuito do Evangelho? É o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Primeiro o judeu, depois também o grego. Aleluia. Porque no Evangelho é revelado a verdadeira vida de fé e justiça. Como está escrito, o justo vive pela fé. Porque nós aprendemos a Bíblia para salvar. Porque nós fazemos o rema para ficar melhor e salvar. Porque a gente vem no culto para estar cheio da palavra para salvar. Porque eu ainda estou vivo para salvar. Aleluia. E enquanto isso estiver queimando e ardendo no nosso coração, nós vamos ser, querido, tremendamente bem-sucedidos. Pastor, como é que eu posso começar a praticar isso que o Senhor está dizendo? Falando de Jesus para as pessoas, se importando com as pessoas, pergunte como elas estão. Chegando amanhã no seu ambiente de trabalho, você já perguntou para alguém que trabalha com você como está a família dele? Chega amanhã e pergunta, e aí, como está a sua casa? Eu nunca perguntei para você. Como é que estão os seus filhos? Eles estudam? E a sua esposa, e o seu marido, trabalha? Está tudo bem lá? Você precisa de alguma ajuda? Ó, se você precisar de algo, eu posso orar por você. Sabe, irmão, não dói para fazer isso. Aí você vai depois de um tempo, como você já começou a criar uma liberdade, puxa, vai ter um evento na igreja, você não quer participar com a gente? Coisa simples que a pessoa vai saber que ela pode contar com você. Aí sabe o que acontece? Chega no fim do culto, aí você está lá e a gente fala, como hoje mesmo, vendendo coxinha e pão para levantar dinheiro para mandar as crianças, não é para o acampamento. Sabe, irmão, nós vamos investir para as crianças irem para o acampamento perto de R$5.500. É o valor das inscrições para mandar as nossas crianças para o acampamento. Como é que nós estamos fazendo isso? Vendendo pão, coxinha, e fizemos um bazar ontem, vamos fazer um outro bazar, sábado que vem o bazar de R$1. Com R$5.500, a gente coloca ar-condicionado no berçário novo, a gente coloca ar-condicionado na sala ali nova, a gente coloca ar-condicionado na sala integração / pastoral, a gente consegue colocar ar-condicionado em pelo menos 3 salas, a gente consegue colocar 2 ar-condicionados e comprar 2 televisões.
Aí você fala assim, pastor, por que você não faz isso? Porque, meu irmão, deixa eu falar, ar-condicionado não salva pessoas. Ah, pastor, mas então você é um fariseu, porque a igreja tem ar-condicionado sim, irmão, mas nós vamos sempre trabalhando de forma equilibrada. Nós investimos na vida de pessoas, e porque nós investimos na vida de pessoas, Deus multiplica o dinheiro para a gente cuidar da vida das pessoas que são salvas. Então, meu irmão, no primeiro momento a gente fica sem ar-condicionado, mas manda uma criança para sair do funk do carnaval e ouvir um louvor durante os dias do carnaval. E porque Deus vê que a gente está fazendo a escolha certa, Ele dá mais dinheiro para você pagar o ar-condicionado. Ele dá mais dinheiro para você pagar a televisão. Você percebe como que é, irmão? Nós não estamos priorizando as coisas, nós priorizamos o meio e o propósito. E porque a gente faz isso, as outras coisas chegam. Então comece num pequeno momento. Aí você chegou lá, como eu estava dizendo. Aí você ouviu lá, está falando da pessoa, ouviu falar do pão e da coxinha. Sabe, irmão, às vezes você não pode porque você está de dieta. Como, né? Graças a Deus, né? Aí você lembra, puxa, será que a pessoa que está no meu trabalho ia ficar feliz de comer a coxinha? Meu irmão, quem não fica feliz comendo coxinha? Eu não conheço um, né? Que não fica feliz. Aí se comer um pão, sabe, irmão, é que você faz? Pega lá meros R$10. E aí você leva para a pessoa e fala, ó, ontem lá na igreja, a gente fez num evento, estava vendendo pão para ajudar a vida das crianças, eu lembrei de você. E eu queria trazer esse pão para você levar para sua casa, comer com os seus filhos. Meu Deus. Você chega lá, a pessoa fala assim, puxa, ó, o rapaz lá do meu trabalho disse que lembrou da gente ontem lá na igreja dele e trouxe esse pão. Sabe, irmão, olha onde a conversa já está indo. Aí no dia que a pessoa estiver triste, no dia que ela precisar de alguém, ela vai lembrar em quem? Em quem pensou nela. Ou às vezes, irmão, você não sabe, mas naquela casa não tinha comida para comer à noite, e a janta foi a coxinha que você comprou. Sabe, irmão, pequenos detalhes, se importando com a vida de pessoas, vão transformar a vida delas. Aí você fala assim, ah, pastor, aí depois eu vou dar o social. Sabe, irmão, deixa eu falar para você, nós vamos ter pessoas que vamos ter que alimentar, mas nós vamos ter outras pessoas que a salvação vai solucionar todos esses problemas. Comida vai chegar, cura vai chegar, porque quem tem a salvação tem tudo, irmão. Quem tem a salvação tem a vida de Deus. Quem tem a salvação desfruta das bênçãos que Efésios diz. Qual é o nosso papel? Colocar a pessoa no caminho da salvação, e Deus vai se encarregar do resto. Ah, pastor, mas no primeiro momento eu preciso ajudar. É claro, irmão, a gente está nesse negócio de ajudar, a gente gosta disso. Mas nós não vamos ter isso como o mais importante. Quando nós precisamos ter o mais importante, salvar. Sabe, irmão, se abra nesses dias para inspiração. Se abra nesses dias para ideias criativas, porque Deus vai te mostrar como chegar a pessoas como nunca antes você chegou. Deus vai mostrar como salvar pessoas, como restaurar pessoas. E eu acredito, irmão, que nesses dias nós vamos ter pessoas salvas, mas no meu coração brota que Deus vai começar a trazer para cá pessoas que estão machucadas com outras igrejas, pessoas que estão machucadas com problemas que tiveram ao longo da sua caminhada cristã, para começar uma nova história linda com Deus. Então se abra para salvar, mas também se abra para restaurar vidas. Amém? Você pode fechar os seus olhos comigo no seu lugar?